Saudamo-nos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nesta bela manhã que o Senhor nos deu. Vamos meditar na palavra de Deus, que é encontrada no Santo Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17, e diz o seguinte: E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é digno de toda honra. Obrigado pela eleição que merecemos. Obrigado pela adoção. Hoje somos filhos, filhas de Deus, porque o Senhor nos amou e o Senhor deu-nos este grande privilégio. Obrigado, Pai Santo. Acabamos de ler a Tua palavra. Venha abrir os nossos entendimentos para que possamos compreendê-la segundo a Tua vontade. Esteja conosco, Senhor, e nos abençoe. Abençoe todos aqueles que terão o privilégio de ouvirem esta mensagem por intermédio deste púlpito, através desta plataforma. A Tua graça nos basta, em nome de Jesus. Amém. Estamos mais uma vez agradecidos porque o Senhor nos tornou a fazer parte dos vivos. Muito obrigado, Pai Santo, por este grande privilégio. Quem seríamos nós se o Senhor não fosse conosco? Estamos no advento e por isso não temos outra coisa a falar senão é a nossa preparação para o encontro com Deus. Neste belo dia e nesta bela manhã, eu convido o meu irmão, a minha irmã, para meditarmos na palavra de Deus que diz: a preparação do caminho do Senhor passa pela conversão. A preparação do caminho do Senhor passa pela conversão. O texto bíblico para a nossa meditação está claro e, na verdade, nós precisamos de tirar nele lições para as nossas vidas, tudo aquilo que vai nos ajudar neste trabalho de nos prepararmos para o encontro, para a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. A preparação é o trabalho que deve ser feito quando se espera alguma coisa. Quando olhamos para um pouco adiante e temos uma coisa que poderá vir, então nós precisamos de nos preparar. Em que condições é que precisamos de nos preparar? Quando ouvimos que vamos receber uma visita, então nós precisamos de nos preparar para
aquela visita que vem nos encontre bem, não nos encontra dispersos ou pessoas dispersas, mas nos encontra com uma organização aceitável. E então, isso é que é a preparação. Mas essa preparação que estamos a nos referir, como é a preparação da vinda do Salvador, da vinda do Messias, o Redentor da humanidade. Essa preparação precisa de conversão. E então, o que é isso, conversão? A conversão, meus irmãos, não é coisa fácil. A conversão, meus irmãos, não é tarefa fácil. Pois na vida de um indivíduo deve acontecer uma vez. Uma pessoa se converte uma vez na sua vida quando se encontra com Jesus. Muitos andamos de um lado ao outro, mas ainda a conversão não aconteceu porque o encontro com Jesus, o Salvador, também ainda não aconteceu. Quando nos encontrarmos com Jesus, meus irmãos, a conversão acontece. E uma pessoa convertida, na verdade, é uma nova criatura. Já não faz as coisas velhas. Por isso, a preparação do caminho do Senhor passa pela conversão. Conversão de pessoas. Conversão. Se nós olharmos naquilo que é material, talvez a pessoa pode entender melhor. Nós podíamos olhar naquele tempo passado em que podemos considerar tempo da bonança, em que nas nossas cidades haviam pessoas que trocam moeda nacional na moeda estrangeira na moeda nacional. Aquilo era conversão. Alguém tem o Kwanza, converte-o em dólares. Alguém tem dólares, converte em Kwanza. A conversão não é tarefa fácil porque tem custos. Se não, vejamos. Antigamente, se alguém tiver uma nota de 100 dólares, convertendo essa nota de 100 dólares em kwanzas, antigamente podia 100 dólares recebia 10 mil kwanzas. Recebe 10 mil kwanzas e com esses 10 mil kwanzas, uma hora depois, se voltar na mesma pessoa e dizer que queria dólares, já com 10 mil kwanzas não podia receber. A conversão custa, tinha que crescer um pouco, ou é com 11 mil, ou é com 12, é que podia ter de volta aquela nota que ele bem entregou. A conversão, meus irmãos, minhas irmãs, é algo importante. E quando acontece na vida de uma pessoa, essa pessoa, na verdade, se torna nova criatura. Tal como o apóstolo Paulo disse nas suas epístolas: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A preparação do caminho do Senhor passa pela conversão. É a conversão de pessoas. E aqui o texto que nós lemos já nos mostra quais são as pessoas que devem ser convertidas. Aqui no texto que nós lemos, do versículo 15 a 17, lá está, diz: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Elias foi um grande profeta. E então aqui o texto se refere a João Batista, o precursor, quem veio para preparar o caminho do Senhor. E ele, na verdade, João Batista, depois de ter nascido, isso que nós lemos aqui aconteceu. Era homem de Deus, era um homem separado. E, na verdade, ele seguia o mesmo passo de Elias, tal como o texto o diz. E Zacarias, na verdade, ele também aconteceu-lhe alguma coisa. Ele lhe foi antecipado do anjo do Senhor, mas tentou ignorar. Veja, meus irmãos, o que aconteceu. Ele ficou mudo. Como tentou ignorar aquilo que era a palavra do homem de Deus, do anjo, ele ficou mudo até que se cumprisse, até que João Batista fosse nascido. Meus irmãos, minhas irmãs,
A conversão não é coisa fácil, mas deve acontecer. A conversão é o encontro com o Salvador. Se não vejamos, é a conversão que aconteceu com Paulo quando foi transformado, quando seu nome foi mudado de Saul para Paulo. O que aconteceu com ele? Paulo, para ser convertido, ele teve que passar 3 dias cegos. 3 dias cego. Ele encontrou-se com o Senhor e os olhos ficaram fechados durante 3 dias. Até que o Espírito de Deus lhe conduziu ao homem de Deus, que, orando por ele e com ele, em nome de Jesus, ele viu as escamas a saírem nas suas vistas e viu a vista restaurada, e desde então ele ficou restaurado e convertido e se torna perseguido aquele que era perseguidor dos cristãos. A preparação do caminho do Senhor passa pela conversão. E a conversão deve acontecer, meus irmãos, minhas irmãs. Irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo percebido, um povo perfeito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a preparação do caminho do Senhor passa pela conversão. A conversão do espírito, a conversão de corações, a conversão de homens e mulheres que decidem abandonar um estilo de vida e assumirem uma outra vida com Cristo. A vida com Cristo que é a melhor, que deve ser vivida. Pense nisso, meu irmão. Até lá, o Senhor nos guarde, o Senhor nos ilumine e nos dê a paz, de tal forma que possamos nos preparar, convertendo-nos para o Senhor, hoje e eternamente. Amém.